Próxima view então que nós vamos analisar é a view contrato de serviço, tá ok? A gente vai ver que a estrutura, a lógica aqui de funcionamento é a mesma, né? No entanto, essa view ela é um pouquinho mais complexa porque nós temos aqui alguns elementos diferentes, né? E nós temos aqui esses lookups, né? Que são janelas de pesquisa, tá ok? Fora isso, a estrutura é a mesma, basicamente a mesma coisa. Vamos dar uma olhada então. Nós temos a janela contratos principal, que é a janela principal aqui do módulo de gestão de contratos. E se nós olharmos aqui o código-fonte, a gente vai ver que ela instancia a nossa view model. Tudo isso aí a gente já viu, né? Nós temos a definição das abas e uma dessas abas contém a nossa aba de contrato de solicitação de serviço principal. Tá certo? Muito bem. Então vamos dar uma olhada nessa janela. Na verdade é esta view aqui, né? Contrato, solicitação, serviço principal. Então, assim como as anteriores, a gente tem uma estrutura de lista, né? Onde eu tenho aqui duas abas. A primeira aba eu tenho a view de lista e a segunda aba eu tenho a view de edição. Quando nós instanciamos a view principal da solicitação de serviço, né, contrato de solicitação de serviço principal, esta view, automaticamente a view model, que é utilizada para trabalhar com esta view, também é instanciada. Observe. Junto com ela a gente tem algumas propriedades que são aquelas mesmas ou muito parecidas com aquelas que nós já vimos, né? Nós já vimos nas views tipo contrato e tipo serviço. E aqui a gente tem o mesmo processo, instancia a coleção, seta o primeiro resultado e atualiza a listagem que será exibida quando a view for exibida para o usuário, tá? A janela da listagem, então, essa contrato solicitação serviço lista. Essa aqui a gente também já viu, muito parecido com o que a gente tem nas outras janelas de listagem, né? A gente tem um data grid, tem algumas colunas que são definidas, né? E nós temos aqui um binding com duas propriedades, a listagem, que é a listagem que está sendo exibida, e nós temos também um bind com a solicitação de serviço que foi selecionada pelo usuário. Muito bem. Essa view aqui não tem muito mais que isso, né? Os dois botões para paginação. Se nós observarmos aqui, os dois botões, eles têm um binding com estes dois comandos, né? E se nós formos na View Model, esses dois comandos estão aqui, né? Ok? E aí, a definição dos comandos aqui estão. O que o comando página seguinte faz? Chama o método atualizar, passando o parâmetro 1. Página anterior chama o método atualizar, passando o parâmetro -1. Tá ok? Sinteticamente é isso, né? Já que eu não tinha falado anteriormente, mas é isto que ocorre. Ele chama esses dois comandos que, por sua vez, chamam os dois métodos. O mesmo método, mas com parâmetros diferentes, tá? Então, essa é a nossa view de listagem. A outra opção que o usuário tem na view principal é chamar a edição, né? A janela de edição. Pode ver que ela fica desconfigurada aqui, tá? Ele vai chamar essa edição por meio, a janela de edição, por meio do uso de um dos botões que estão aqui embaixo. Ou a inclusão ou a consulta. Lembrando que a exclusão faz a exclusão direto do elemento selecionado, né? Então, ao clicar no botão de consulta ou inclusão, vamos dar uma olhada, botão de inclusão, por exemplo, vai disparar o evento, que vai, por sua vez, instanciar uma new contrato de solicitação serviço DTO, né? E aí vai movimentar ou vai setar true na
propriedade editar transferindo a aba selecionada para este tab item aqui, né? Tá ok? E aí então a gente vai cair nesta janela aqui. Tá ok? Muito bem. Essa janela ela tem uma série de bindings com contrato, serviço, solicitação, serviço selected, né? A gente pode observar aqui, essa caixa de texto tem um binding, né? Para setar as propriedades, né? No caso aqui é para setar um nome, né? Para exibir o nome, né? A gente pegar esse campo de data, também tem um binding em selected date, né? Observe, data desejada de início. Campo descrição, mesma coisa, tá ok? Nós temos aqui então, fora esses bindings que nós já vimos, nós temos aqui um binding o de data e nós temos um binding de combo box, né? Então observe aqui, valor selecionado vai setar a propriedade urgente, né? Que esse é o binding de urgente. E o valor vai ser a partir do caminho tag, né? Que é este valor que é este valor aqui que vai ser atribuído a esta propriedade. Tá ok? Aí nós temos então estes botões. E esses botões aqui vão disparar as nossas janelas de lookup. Tá ok? Veja só então. Aqui é a parte que é diferente, né? Nós vamos ter as janelas de lookup. Nós vamos ter o evento, botão pesquisar contrato tipo serviço clique. Ao disparar o evento, a gente vai chamar viewModel, tá? Contrato serviço viewModel, contrato solicitação serviço viewModel. E vai chamar o método pesquisar contrato tipo serviço. Muito bem. O contrato tipo de serviço, por sua vez, vai instanciar um método pesquisar contrato tipo de serviço, vai por sua vez instanciar uma search window, que é a partir daquele componente que eu já mostrei que está nas referências, passando alguns parâmetros, contrato tipo de serviço DTO e tipo de serviço e o serviço que vai realizar a consulta na base de dados. Se você observar essa classe aqui, é esta classe que eu mostrei anteriormente, né? Por que essa classe existe? Unicamente para manter a configuração das minhas janelas de pesquisa, tá? Então, no caso aqui, eu estou usando a janela de pesquisa contrato tipo de serviço DTO. Então, se nós observarmos aqui, a gente tem um contrato tipo de serviço DTO, né? Ele vai buscar essa configuração aqui, tá? Search Window, contrato tipo de serviço DTO. E aí vai executar a consulta da janela com base nessa operação. Que outro tipo de configuração pode ser feito? A gente pode configurar aqui também as colunas que serão exibidas na janela, tá? Então observe que aqui a gente configurou as colunas que serão exibidas na janela. No caso de contrato tipo de serviço não foi configurado. Mas no caso de cliente, colaborador e fornecedor, houve essa configuração. Tá certo? Então isso é feito por aqui. Como que é feito isso? Isso aí é explicado lá no curso em que a gente desenvolve essa janela de pesquisa, que é o curso de reflexão com C#. Tá? Muito bem, é para isso então que existe esse serviço aqui, essa classe que estende a classe que eu mapeei os meus serviços, tá? Muito bem. Além desses daqui, a gente tem outros, nós temos outras janelas de pesquisa, mas que a estrutura é basicamente a mesma, na verdade é a mesma, né? Como setor, colaborador, cliente, fornecedor e assim por diante. Não sei se você vai se lembrar, mas se não lembrar, eu vou lembrar agora.
Quando eu falei da aplicação servidor, eu mencionei que tinha alguns métodos que a gente só utilizava para consulta, algumas operações lá no servidor em que a gente só utilizava para consulta, né? Era justamente essas operações que são associadas a essa janela de pesquisa, né? Que são as operações para consultar fornecedor, setor, cliente e assim por diante. Tá ok? Vamos ver isso aqui em execução, então. A gente seleciona inicialmente o tipo de serviço. Setor, né? Na verdade eu só tenho um cadastrado. O colaborador. Quem será o nosso fornecedor. O cliente. A data de solicitação, né? Se é urgente ou não. E aqui uma descrição do contrato. Muito bem. Tá feita então a inclusão. Tá ok? Agora a gente tem a opção aqui para excluir, incluir e consultar esse contrato que nós cadastramos. Mudar para urgente sim. E aqui está urgente, agora está sim, tá? Então, revisando rapidamente, a estrutura é a mesma que nós já vimos. A gente tem uma janela contrato, serviço, solicitação serviço principal. Essa janela tem duas abas. Uma exibe a listagem, que é esta view aqui. A outra exibe a edição. Dentro da edição a gente tem a opção para fazer a pesquisa de lookup. A pesquisa de lookup dispara um evento. Esse evento chama a viewModel, que por sua vez, utilizando o nosso componente, vai então chamar a janela de pesquisa e retornar a opção selecionada para o usuário. Setando automaticamente dentro aqui do nosso contrato de solicitação de serviço selected. Tá ok? Muito bem. Em relação à janela de contrato de solicitação de serviço, era isso. Na sequência, a gente continua com a janela de contrato.